Jesus e o Novo Testamento, o lado oculto e contraditório, a falsa dualidade entre os testamentos. Fala pessoal, beleza? Max Lucifer aqui, bem-vindos. Se liga, muita gente acredita que o Deus do Velho Testamento era cruel, vingativo, impiedoso, mas que Jesus veio para consertar isso, trazendo amor, paz e redenção. A pergunta é, será que essa história cola mesmo? Quando a gente analisa de perto, percebe que o Jesus do Novo Testamento não é tão bonzinho quanto dizem. Na real, ele também prega divisão, usa ameaças, exige submissão total e promete um castigo eterno para quem não se curvar. Só que a maioria das pessoas nunca parou para ler com atenção. Então, hoje, vamos jogar luz sobre essas contradições e questionar quem foi, de fato, esse Jesus. E mais importante, a história dele é confiável? Vamos nessa. Os evangelhos, relatos ou manipulação histórica? Primeiro, vamos falar dos evangelhos, os livros que contam a história de Jesus. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe. Nenhum deles foi escrito por testemunhas oculares. Esses textos foram escritos décadas depois dos supostos eventos. E os nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João foram apenas atribuídos sem provas de autoria real. A fonte mais antiga do Novo Testamento vem de códices como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, cheios de edições e alterações ao longo dos séculos. Como confiar em um livro que mudou tantas vezes? Como ter certeza de que ele fala do verdadeiro Jesus e não de um personagem criado pela tradição religiosa, o Jesus que não trouxe paz, mas guerra? Muitos veem Jesus como símbolo de paz, mas ele mesmo disse em Mateus 10:34, não vim trazer paz, mas espada. Em Lucas 12:51, ele reforça, não vim trazer paz à terra, mas divisão, afirmando que até famílias seriam separadas por causa dele. Se sua mensagem fosse de amor absoluto, por que tanta intolerância e guerras em seu nome? Das cruzadas à Inquisição, o cristianismo gerou conflitos e perseguições. Se Jesus fosse realmente o príncipe da paz, por que sua própria religião causou tanto derramamento de sangue? Isso soa mais como um líder radical do que um Deus de amor. As promessas não cumpridas de Jesus. Jesus fez declarações que nunca se concretizaram. Em Mateus 16:28, afirmou que alguns discípulos ainda estariam vivos quando ele voltasse, mas 2000 anos se passaram e nada. Em João 14:13-14, prometeu, tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. Mas quantas orações desesperadas ficaram sem resposta? Além disso, o fim do mundo deveria ocorrer na geração dos apóstolos, Mateus 24:34, mas nunca aconteceu. Como confiar em um Messias cujas palavras falharam repetidamente? Se um profeta erra, ele ainda pode ser considerado verdadeiro? Jesus e a hipocrisia nas suas atitudes. Muitos o consideram perfeito, mas algumas ações de Jesus levantam questionamentos. Em Marcos 11:12-14, ele amaldiçoa uma figueira por não ter frutos mesmo fora da estação. Isso é racional para um ser divino? Em Mateus 15:21-28, ele chama uma mulher estrangeira de cachorrinha, demonstrando preconceito antes de ajudá-la. E no templo usou violência contra mercadores, mas nunca desafiou diretamente os governantes opressores da época. Se ele era contra a hipocrisia, por que suas atitudes contradizem seu próprio discurso? A parábola do rei tirano, Jesus e a violência. Em Lucas 19:12-27, Jesus conta a parábola de um rei que sai para conquistar seu reino e, ao voltar, ordena a execução daqueles que não aceitaram seu governo. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa história não fala de um tirano cruel, mas do próprio Jesus. Se ele representa amor e misericórdia, por que se coloca como um líder que pune com sangue quem não o aceita? Isso é justiça divina ou uma ameaça para impor submissão? Os apóstolos e a punição cruel de Deus. Em Atos 12:21-23, o rei Herodes é ferido por um anjo e morre devorado por vermes simplesmente por não dar glória a Deus. Um castigo brutal apenas por não reconhecer sua soberania. Que tipo de Deus misericordioso pune alguém dessa forma? Isso mostra uma divindade que não apenas exige adoração, mas que responde com violência extrema à menor demonstração de independência. Um Deus amoroso precisaria impor sua autoridade com medo e punição? Ou isso reflete um ser vaidoso e tirânico? Os apóstolos, santos ou manipuladores? Se Jesus era onisciente, por que escolheu Judas, sabendo que ele o trairia? Seria um plano ou uma falha? Pedro, que negou Jesus 3 vezes, acabou se tornando a pedra fundamental da igreja. Como alguém que fraquejou tanto poderia liderar a fé? E Paulo, que nunca conheceu Jesus pessoalmente, foi quem mais influenciou o cristianismo, moldando doutrinas que nem o próprio Cristo pregou. Será que a mensagem original foi distorcida? Ou tudo foi uma construção manipulada para atender interesses da época? O Jesus dos evangelhos, 4 versões diferentes. Se Jesus fosse uma figura histórica clara, por que cada evangelho o retrata de maneira tão distinta? Em Marcos ele demonstra fraqueza e dúvidas, enquanto em João é um ser divino e onipotente. Qual versão é real? A genealogia apresentada por Mateus e Lucas não bate. Um diz uma coisa, outro diz outra. Afinal, ele era ou não descendente de Davi? E a ressurreição? Cada evangelho narra detalhes diferentes sobre quem encontrou o túmulo vazio e o que realmente aconteceu. Se fosse um fato absoluto, por que tantas contradições? O juízo final e o lago de fogo
o último ato de crueldade. No fim, não há escolha real. Quem não se submete a Jesus não apenas deixa de ser salvo, mas é condenado ao lago de fogo, como descrito em Apocalipse 20:15. O livre-arbítrio, pregado pelas religiões, cai por terra diante dessa ameaça. Ou você aceita, ou sofre eternamente. Isso é amor ou coerção? A ideia de um Deus que impõe sua vontade pelo medo é a mesma encontrada no Velho Testamento, onde o castigo sempre foi a resposta para a desobediência. Se Jesus trouxe algo novo, por que a punição continua sendo a base da fé? Conclusão: o Jesus que criaram versus o Jesus real. O Jesus que conhecemos hoje não é necessariamente o mesmo que existiu, se é que existiu. A imagem vendida ao longo dos séculos foi moldada para atender a interesses religiosos e políticos, transformando-o em um símbolo de obediência e submissão. O Novo Testamento, longe de ser um livro de amor e paz, carrega mensagens de violência, coerção e dominação. Afinal, o verdadeiro Jesus era um mestre revolucionário ou apenas um personagem criado para controlar as massas? A fé cega impede esse questionamento, mas a história deixa rastros para quem quiser enxergar. Será que o tal livro, Bíblia, tem alguma coisa de verdade? O personagem Jesus, será que existiu? Ou tudo não passa de contos da carochinha? Quer saber mais sobre quem realmente é esse tal Jesus e muitos outros assuntos? Leia o livro O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal Max Lucifer Audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre, pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver. Questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer? Max Lucifer, esse é meu nome. Eu sou o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Falou, é nós guerreiros, tamo junto. Força e honra, graça e valor. Abraço. Até a próxima.